Olá, essa é mais uma edição do Seminários de Pesquisa da Divisão de Marketing da Ampad. Hoje nós temos como convidada a professora e pesquisadora Juliana Isabela, do INSPER. Eu sou o professor Marco Severo, da Universidade Federal de Goiás. Estou acompanhado do professor Rafael Porto, da Universidade de Brasília, diretor de Comunicação e Publicações da Ampad. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigado por aceitar o convite. Eu vou fazer a sua apresentação e nós começamos a conversa sobre o paper, a pesquisa bastante interessante que vamos conversar hoje. Certo? A Juliana Isabela é professora do INSPER, Instituto de Pesquisa e Ensino de São Paulo. É doutora com honras em Ciências, Administração de Empresas, ênfase em Marketing pela Faculdade de Administração e Economia da Universidade de São Paulo. Cursou parte do doutorado na Temple University e parte de seu mestrado em Administração na Indiana State University, ambos na modalidade sanduíche. Sua tese de doutorado recebeu menção honrosa do Prêmio CAPES Tese de 2016. Possui outros 2 prêmios de pesquisa por trabalhos publicados em eventos científicos. Possui 21 artigos científicos publicados em periódicos, 12 nos últimos 5 anos. Entre eles, se destaca o artigo que vamos discutir hoje, publicado no prestigiado European Journal of Marketing, que trata sobre a interação entre gatilhos físicos e sensórios ambientais, com avaliações subjetivas do consumidor e suas implicações para a experiência de compra. Seja bem-vindo ao Seminário de Pesquisa da Divisão de Marketing da Ampad, Juliana. Obrigada, Rafa, obrigada, Marcos, pelo convite. Vai ser um prazer aqui compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência de publicação. Seja bem-vinda, Juliana. A gente vai começar essa sessão de seminário de pesquisa em marketing discutindo um pouco sobre o paper, né, que você foi coautora dessa pesquisa, né, de chamar de marketing sensorial, ambiental, sensorial, em conjunto. Inicialmente, eu queria fazer algumas perguntas a respeito do processo de publicação, na verdade, de elaboração da pesquisa e de publicação. Como que foi esse processo inicial da pesquisa? Então, uma vez que a pesquisa foi feita, como que vocês decidiram para quais congressos publicar, quais e discutir o paper, depois quais revistas ou journals, né, escolheram para publicar, e como que foi esse processo de submissão e discussão junto com o editor ou com os revisores do artigo. Tudo bem? Legal. Tá claro. Eu acho que para a gente só contextualizar, eu vou colocar numa das telas com o nome do artigo, para todo mundo saber do que artigo a gente está falando, que journal que foi, o que a gente fez. E aí, a partir de então, eu tiro da tela aqui só para explicar um pouquinho. Acho que vocês estão enxergando aí a tela, né? Então, qual que foi o artigo? E aqui eu vou falar artigo final, vamos dizer assim, tá? Porque o nome do artigo vai mudando, o artigo em si vai mudando, teve vários processos nesse caminho, né? Então, o artigo que a gente está conversando aqui é sobre um artigo que foi publicado no European Journal of Marketing, Developing a Holistic Understanding of Consumer Experience. Esse é o nome do nosso artigo. Eu sou a segunda autora desse trabalho, tá? É um trabalho que, na verdade, surgiu de um projeto maior do CNPq, tá? Que foi coordenado pela professora Estefânia Ordovaz de Almeida, que é a terceira autora aqui do trabalho que está na tela, né, que vocês estão vendo. Na época, ela estava coordenando e o João Pedro Flor, que é o que está, né, o quarto autor, era aluno de pós-doc dela, se eu não me engano. E aí a gente começou esse trabalho, na verdade, nós três, e no meio do caminho o Marlon entrou para dar um gás aí no trabalho. Tá? Então, eu posso também comentar um pouco da entrada dele no paper. E até é interessante, né, que ele virou o primeiro autor desse trabalho. Também posso comentar o porquê que a gente decidiu
ser desse caminho, tá? Então, esse é o trabalho que a gente vai discutir aqui, sobre como que a gente decidiu, qual journal, para onde ir, etc. Então, esse estudo, ele surgiu de um projeto lá atrás do CNPq, de um projeto que a gente tinha para entender um pouco mais o varejo, tá? Então, a ideia era a gente entender o varejo, como que as pessoas consumiam. E aí, né, a Stefânia, a professora Stefânia, ela é a coordenadora, e a gente pergunta, né, mas como que a Juliana entrou nesse trabalho? Né? Eu trabalho desde o meu doutorado, e na época aqui eu estava no finalzinho do meu doutorado, eu estava trabalhando e continuo trabalhando com neurofisiologia aplicada à tomada de decisão. E aí a Stefânia, quando me contactou, ela falou assim, olha, a gente está querendo entender um pouco como as pessoas compram dentro do ambiente físico, sem somente perguntar a essas pessoas como elas compram, né? Porque a gente tem todo um processo, né, a hora de perguntar, de tentar racionalizar a escolha. Então, uma coisa simples, por que você olhou esse preço desse produto e para o outro produto você nem olhou o preço e você pegou o outro produto e comprou, né? Se eu perguntar isso para as pessoas, elas não sabem. Elas nem sabem se elas olharam o preço ou não, ou de quais elas olharam, né? Elas nem lembram quais produtos ela pôs a mão e quais elas não colocaram. Então, a ideia nesse estudo era a gente conseguir, de alguma forma, gravar essas informações, né, das pessoas dentro de um ambiente real de compra. Então, nesse caso, desse estudo, a gente fechou uma loja. A gente fechou, na verdade, 2 lojas. Uma loja no Rio Grande do Sul e uma loja em São Paulo, da mesma rede, para verificar aí como que as pessoas faziam as compras. A gente fechou e a gente pôs câmeras dentro dessa loja, tanto na loja quanto câmeras nas pessoas, tá? E aí, então a ideia lá atrás era, vamos tentar identificar como que isso funciona, de uma forma bastante exploratória mesmo, né? Como que as pessoas andam dentro da loja, o que elas olham, como que elas compram, né? E aí a gente gravou essas pessoas fazendo essas compras e gravou o que elas estavam olhando, e depois posso explicar melhor como foi feito isso. E a gente teve uma segunda etapa desse projeto. A gente entrevistou essas pessoas, né? Então, eu entrevistei várias dessas pessoas, as pessoas que estavam em São Paulo. A Stefânia e a equipe dela lá do Rio Grande do Sul acabou entrevistando o pessoal do Rio Grande do Sul. A partir daí, a gente também tinha uma empresa parceira, tá? Que financiou. Então, além do projeto ser do CNPq, a gente tinha uma empresa parceira aqui nesse projeto, tá? Uma empresa privada, tá? Que foi justamente a empresa que nos ajudou aí a fechar a loja. A gente trabalhou com a loja fechada, né? Então, posso explicar depois como foi o método. Com isso tudo levantado, né, a gente falou, bom, legal, agora a gente tem um caminho para seguir. Temos já o nosso problema de pesquisa, o nosso problema de pesquisa está totalmente definido, né? A gente queria verificar quais eram os o que eu vou chamar aqui de gatilhos, né? Mas o que no ambiente físico, mas não só tangível, mas também intangível, poderia trazer uma experiência para o consumidor. Essa foi a ideia inicial, né, do nosso projeto. E aí a gente levantou tudo isso, começamos a analisar e trouxe um monte de informações, e a gente falou, bom, agora para onde a gente vai enviar esse projeto? Né? A primeira ideia foi, vamos enviar esse projeto primeiro para congressos, porque os feedbacks dos congressos sempre são valiosos, mesmo quando são pequenos, vamos dizer assim, curtos, né? Às vezes a gente recebe um feedback curto e a gente fica meio decepcionado. Poxa, queria um feedback gigante, não sei o quê. Mas às vezes mesmo uma contribuição, às vezes de uma pessoa da plateia, faz toda a diferença no projeto, né? E aí quando a gente estava construindo esse artigo, escrevendo esse artigo, a gente sentiu falta de alguém que pudesse trazer mais contribuição teórica para o trabalho, né? Então, esse mundo
de varejo não é um mundo que eu sou totalmente especialista, né? É um mundo que a Stefânia vem trabalhando já há mais tempo, mas ela também tem outras frentes de estudo. Então, a gente falou assim, a gente precisa de uma pessoa que tenha um conhecimento maior teórico. E foi quando a gente optou por chamar o Marlon para trabalhar conosco, né? Então, a gente entrou em contato com ele, a gente falou, a gente já tem os dados, a gente tem esse trabalho aqui, a gente precisa construir de uma forma que o trabalho seja mais robusto para poder submeter para um jornal. E ele super topou a ideia, ele gostou da coleta, ele gostou do programa de pesquisa e a gente foi trabalhando juntos. Na verdade, naquele momento a gente já tinha uma análise de dados, a gente acabou voltando na análise de dados, porque com referencial teórico mais robusto isso mudou um pouco, né, a nossa análise, a forma de analisar. O que a gente ia buscar, né? Ainda mais no mundo quali, que a gente tem vários caminhos. Então, ele entrou no projeto nesse momento, e aí nosso primeiro caminho foi mandar para um congresso de varejo, né? Porque o trabalho tinha tudo a ver com isso. O João, que está no paper também, né? O nosso quarto coautor ali, ele tem uma especialidade muito forte em vídeos, né? Então, ele que sabia fazer filmagens, ele que fazia gravações, ele que poderia editar os vídeos. E ali surgiu também a oportunidade da gente construir 2 vídeos, né, que nós submetemos para um congresso internacional. Tá? Então, o artigo escrito a gente mandou para um congresso brasileiro. E aí aqui eu não sei se a gente pode abrir o nome dos congressos ou não, eu não sei se vocês me falam depois. Então, a gente mandou para o CLAVE, tá? Primeiro a gente mandou o artigo para o CLAVE, o trabalho escrito, e os vídeos a gente mandou, os 2 vídeos que a gente fez, a gente mandou para o ACR, para ter feedbacks agora com as mesmas ideias, tá? Então a gente fez uns vídeos curtos com o mesmo objetivo de pesquisa, só que contado de uma forma diferente, não por o texto, contado com um pequeno vídeo de 3, 4 minutos. E a gente apresentou esses 2 vídeos no ACR e também tivemos aí feedbacks que foi bem legal. Com todos esses feedbacks, então, do Congresso brasileiro, né, e do Congresso americano, no caso, com esses, que na verdade foi americano mesmo na época, não foi nos Estados Unidos, foi na Europa, mas seja como for, o que a gente fez com esses feedbacks, a gente voltou para o paper, ajustou o máximo que a gente achava importante, e aí a gente submeteu para o European Journal of Marketing. Essa foi a nossa primeira opção de submissão. A gente achava que o jornal escolhido tinha tudo a ver com o varejo, né? A gente entendia que o trabalho, por ser uma pesquisa mais qualitativa, tinha uma boa relação com o jornal europeu, né? Que tem uma visão menos positivista. Então, foi uma das escolhas que a gente teve. E é um jornal de bom impacto, então foi nosso plano A, né, para submissão. E não tão simples quanto parece. Não parece assim, submeteu e passou, não foi bem assim. Mas era o nosso plano A. Não sei se eu respondi todas essas perguntas, se eu esqueci de alguma, você me fala. Não, sim, sim. E o Journal foi o primeiro, então, da opção de vocês, uma vez que vocês já tinham uma primeira formatação final aí do artigo. Durante esse processo de submissão ao European Journal of Marketing, vocês... foi uma fase só de avaliação? O processo avaliativo ele foi rápido? Como que foi esse processo? Excelente. Então, eu nem vou falar que essa foi a primeira versão, tá? Eu diria que foi a terceira ou quarta, embora tenha sido o primeiro journal. Por quê? Sim. Porque a gente teve uma versão preliminar, a gente escreveu e falou assim, não, esse trabalho ainda não está no nível que a gente quer, está faltando contribuição teórica aqui, vamos chamar a ajuda de quem entende muito sobre o assunto. E aí a gente chamou o Marlon, o professor Marlon. Então já mudou o trabalho aí nesse caminho. A gente já tinha uma versão e já virou outra.
Além disso, a gente mandou para o Clave, foi apresentado, teve feedbacks importantes ali que a gente trouxe para o artigo, a gente até mudou o nome do artigo, né, nesse caminho, então a gente já teve uma outra versão. Então você fala, foi rápido? Não, só esse processo já demorou, agora eu já não me recordo mais. Eu vou chutar aqui, sei lá, 1 ano, tá? Desses indas e vindas, escreve, etc. Aí nós mandamos para o europeu, e até estava resgatando aqui, quando que a gente enviou esse artigo em 2016 para eles, né? E nós tivemos 4 rodadas, tá? Então não foi trivial, né? A gente sempre ficava no Major Review, Risk Review, né? Desde o começo a gente teve um avaliador que não comprava a ideia do nosso projeto, do nosso artigo, desde o começo ele batia, então a gente falava assim, a gente precisa convencer ele, a hora que a gente conseguir convencer ele, o artigo vai ser aprovado. E para ser bem sincera, eu acho que a gente publicou o artigo sem convencê-lo, tá? Para ser bem sincera, eu acho. Ele batia na gente, então assim, um revisor na metade do caminho começou a gostar do trabalho, falou, não, isso aqui tá bem legal, a gente teve que nesse meio do caminho reavaliar as nossas análises, mudar ainda, o trabalho mudou bastante desde a primeira rodada, né, porque imagina 4 rodadas até o trabalho ser publicado, mudou bastante coisa. Mas eu acho que o editor ali comprou a briga e falou assim, não, esse revisor X, talvez ele tenha alguns pontos que ele considerava, que o editor considerava, outros que ele não considerava tanto, e aí ele comprou a briga e falou assim, não, esse trabalho vai ser publicado. Tá? Então, essa sensação que eu tenho de fora. Tá? Então, de fora que eu digo, submetendo o artigo, sendo autora, eu não estava dentro do processo de revisão, eu não sou o editor para falar, não, eu comprei a briga. Pode ser que não, pode ser até que o revisor lá batia na gente e aprovou em algum momento. Mas a sensação que a gente tinha pelas revisões é que ele não comprava, não. Ele falava, não, aqui falta contribuição, isso aqui não é novo, tem gap, e assim vai. Esse é o maior problema, aliás, né? As revisões, elas eram... bom, pode ser de todo o conteúdo do artigo, né? Mas tinha alguma concentração, assim, de metodológica ou era teórica? As críticas, né? Acho que um ponto que sempre foi muito forte nesse trabalho foi a contribuição metodológica. Mas contribuição metodológica não publica artigo, né? Então, pelo fato de você usar uma técnica diferente, um modelo diferente, uma coleta de dados que não é tão conhecida como o que a gente fez, então só para quem está assistindo, né, entender o que a gente fez. A gente comprou óculos, a gente colocou óculos nas pessoas, e esse óculos tinha uma câmera na frente, né? E aí a gente deu um valor para essas pessoas, na época a gente deu R$100 para as pessoas, fechamos uma loja, né, e falou para as pessoas assim, olha, você pode entrar na loja e comprar o que você quiser com esse dinheiro que a gente está te dando, tá? E aí as pessoas iam lá e compravam. Elas podiam comprar produtos que custavam mais de R$100, e aí ela tinha pagado o bolso dela, e isso aconteceu com muitas pessoas, o que chamou muita atenção da gente, porque a gente não esperava, né? Então, teve gente que gastou R$300, R$400. E pessoas que gastaram menos ou que gastaram o valor certinho do voucher, tá? E aí, depois de uma semana, as pessoas eram entrevistadas. E aí, o que a gente fez? A gente mostrava o vídeo editado. Então, vamos imaginar, não tinha tempo delas fazerem compras na loja, tá? Então, elas podiam fazer a compra em 5 minutos, como podia comprar em 1 hora, que acabou acontecendo. Tinha gente que ficou 1 hora passeando na loja para escolher e assim por diante. Eram homens e mulheres que nós... Na verdade, foi um proporcional do público da loja. Então, a gente tinha mais mulheres, porque era um público de mais mulheres que a loja tinha. E eram clientes da loja, tá? Só para as pessoas entenderem quem eram as pessoas. Como que a gente escolheu essas pessoas? A gente tinha uma lista de clientes da loja, a gente sorteou, e aí a gente ligava para as pessoas e a gente convidou as pessoas para irem lá na loja fazer essa compra, tá? No dia específico que a gente fechou a loja. Então, as pessoas usavam essa câmera e a gente gravava tudo, onde ela andava, o que ela escolhia, onde ela olhava, etc.
Não era um eye tracker, tá? Então, eu não conseguia medir exatamente aonde ela olhava, mas eu conseguia medir a posição da cabeça e mais ou menos ali onde ela estava, pelo menos com a cabeça inclinada, vamos dizer assim, né? Porque não era um eye tracker. E aí a gente pegava, então, esse vídeo da pessoa olhando as coisas, a gente editava, a gente deixou esse vídeo mais curto, e aí a gente fazia uma entrevista de 1 hora com essa pessoa na casa dela. A gente foi na casa dela, isso foi antes da pandemia, tá? A gente foi na casa dessas pessoas e a gente mostrava os vídeos e a gente fazia perguntas sobre o processo de compra, mostrando para ela ali como que ela lidou com aquela situação. Em alguns momentos, a gente tinha imagens de fora, não dela olhando, mas dela circulando na loja, porque a gente tinha câmeras na loja também, né? A gente tinha câmeras da loja. Então, a gente fez isso, a gente filmava. Esse método, por si só, era muito diferente, né? Então, isso chamava muita atenção dos revisores, positivamente falando. Tá? Olha, vocês conseguiram... Eu vou usar a palavra aqui, triangulação, mas a gente não usou isso no paper, a gente usou multimétodos, tá? Mas vocês conseguiram, de alguma forma, amarrar bem, não foi só uma entrevista, vocês conseguiram ter toda a parte de observação, análise de observação, análise dos dados sem as entrevistas, né? Então, o que a gente conseguiu perceber ali, encontrar... por que a pessoa pega numa panela, depois não pega, abaixa, tem medo de bater nos vidros, né? Então, era uma loja de departamento, assim, que tem vários produtos, que tinha vidro, que tinha louça, que tinha cama, mesa e banho, tem várias coisas. Então, como que as pessoas andam, né, dentro dessa loja? A gente conseguiu observar isso. Quais eram as maiores críticas? Contribuição teórica. O que é novo? Como vocês contribuem? Contribuem em cima de quem, né? Quem já estudou isso? Tem revisor, tem artigos A, B e C que estudam isso. O que de vocês é diferente do deles, além do método, né? Que isso era explícito, mas como eu disse aqui, método não publica. Tá? Então, isso é interessante, tá? Porque às vezes eu vejo pelos meus alunos de mestrado e doutorado, e eu vejo até, assim, de como eu fui quando eu era aluna de doutorado. Eu quero trabalhar com o método X, ou eu quero trabalhar com a modelagem XYZ. Não, mas calma aí, isso daí é ferramenta, isso não publica, né? Então, o que a gente sempre bate qual que é a contribuição teórica?